Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Acertei hoje, né? Ótimo. No ano de 1944, em meio à Segunda Guerra Mundial, surgiu um dos livros mais importantes para a doutrina espírita, que foi o Nosso Lar. A partir do Nosso Lar, André Luiz começou a trazer uma coleção, uma sequência de livros que nos ensinaria como viver ou como é a vida no mundo espiritual. A partir de André Luiz, nós começamos a ter uma ideia mais detalhada do mundo espiritual. Allan Kardec não teve o tempo para os detalhes da vida do mundo espiritual. Ele nos trouxe o livro O Céu e o Inferno, e no livro Céu e Inferno nós iremos encontrar várias citações de espíritos que desencarnaram e que contam, ou que contavam, como era o mundo espiritual. A segunda parte do livro dos Espíritos, Allan Kardec vai indagar os espíritos, como é o mundo espiritual, como nós volvemos para a Terra, como é a conexão entre os dois mundos, mas não tinha a prática. Nós não sabíamos, na prática, como se dava esse processo. Como viver no mundo espiritual. Como o espírito vive no mundo espiritual. Então, a partir de 1944, com André Luiz, que nós começamos a entender. E, naquela época, fica imaginando, até o próprio Chico, diante daquelas informações, ele começou a achar que as informações estavam um pouco fantasiosas. E eles tiram Chico do corpo e levam Chico no nosso lar. E quando o Chico volta, Chico então agora tem a certeza de que aquilo não era ilusão. Mas quando a gente lê aquele livro, ou os livros, O Nosso Lar, O Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, esses livros vão trazer informações preciosas. Infelizmente, no movimento espírita, nós lemos esses livros como romance. E nós ficamos ligados só nos casos, no contexto. E não vamos aprofundando no conteúdo de estudo, de informações que o médico André Luiz vai trazer para a gente. Porque para nós ainda, mesmo sendo espíritos que somos, ainda é complicado para nós pensarmos como espírito vivendo no corpo. O corpo é tão perfeito que quando nós adentramos no corpo, que quando nós sintonizamos com esse corpo, nós passamos a pensar que somos o corpo.
Porque é um processo natural da divindade, do instinto de preservação, que nos faz temer sair do corpo. O medo de sair do corpo. O medo de morrer. O animal tem medo de morrer. É o instinto de preservação que a divindade colocou em nós. Quando nós aproximamos do precipício, nós olhamos para baixo e uma descarga de adrenalina chega até nós. E a gente afasta. O animal, do mesmo jeito, aproxima o animal do precipício, ele vai afastando, porque ele sabe, pelo instinto de preservação, que ele pode cair ali e morrer. Mas o animal não sabe como nós sabemos, porque ele não raciocina. É algo automático, é algo instintivo. Agora nós, pelo raciocínio, sabemos. E afastamos. Mas aí o que acontece é que a vida no corpo, ela se torna tão acomodada. Nós acomodamos tanto no corpo físico que nós começamos agora a viver como corpo físico. A pensar como corpo físico. A vibrar como corpo físico. A agir como corpo físico. E os condicionamentos do corpo, eles vão nos influenciando, nos envolvendo. E nós vamos guardando esses condicionamentos do corpo em nós. Comer, dormir, reproduzir. E quando nós estamos no corpo, nós começamos a pegar as coisas que existem aqui na Terra. Começamos a perder o verdadeiro sentido por que nós estamos aqui. Vamos então nos conectando o coração com as coisas perecíveis, com aquilo que fica, com aquilo que não tem sentido espiritual para nós. Apegamos à casa, apegamos ao trabalho, apegamos aos filhos, apegamos ao esposo, apegamos à esposa. E quanto mais apegados nós vamos ficando às coisas, aos instrumentos, às situações aqui na Terra, vai surgindo em nós o temor da morte. Que não tem nada a ver com o medo do instinto de preservação. É o temor de perder o que nós construímos aqui. É o temor de deixar de sair de próximo daquilo que nós achamos que nos pertence. Como um ente querido. A gente olha para o esposo, acha que o esposo é um pertence nosso. A gente olha para a esposa é um pertence nosso. A gente olha para o filho pertence meu. A gente olha para os bois lá do Brasil, é um pertence meu. A gente olha para a casa da praia no Brasil, é um pertence meu. E nós ficamos com o coração vibrando nesses objetos, nessas situações. E vamos esquecendo do objetivo existencial que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para poder juntar coisas. Nós estamos aqui porque nós precisamos de evoluir. Está lá no capítulo da parte 2 do Livro dos Espíritos, que vai falar. Qual a finalidade da encarnação? Não é da reencarnação. Da encarnação no espírito, no corpo. É para evoluir. Nós estamos aqui para evoluir. Mas o espírito não pode evoluir no mundo espiritual. O que é que eu vou ficar fazendo aqui? Eu quero ficar lá.
Nós podemos evoluir no mundo espiritual, mas o processo é mais lento. Há coisas que nós vamos aprender aqui na Terra que no mundo espiritual seria mais difícil. A gente reencarna, a gente volta para o corpo para poder aprender coisas que lá no mundo espiritual é mais difícil para nós aprendermos. Um exemplo prático. A gente vem para o corpo para poder aprender a desapegar das coisas materiais, das pessoas, das situações. Desapegar, por exemplo, de um ódio. O ódio é apego. A gente odeia a pessoa, e aí o que é que a espiritualidade faz? A gente volta, encarna no corpo físico. E aí depois a gente está andando na praia e vê aquele bichão alto, bonito, de olho verde, e não sabe que ali está o bicho da reencarnação passada. Tá ali. A gente olha, meu Deus, é o meu príncipe encantado que apareceu na minha vida. Né? É a princesa, que mulher linda, maravilhosa. É só você que está vendo aquele homem de 2 metros, ele tem somente 0,5 metro. Tem 2 metros de altura que você está vendo, os olhos estão... Nós estamos hipnotizados. E a gente vai viver os primeiros meses é maravilhoso, a gente abraça, morde um ao outro, aquela coisa, viaja de lua de mel, e volta, e os anos vão passando, a gente descobre que tem uma mala dentro de casa. De onde que surgiu essa mala sem alça? De onde surgiu essa mala, gente? Das outras existências. Como é que nós iríamos resolver a situação com essa pessoa se a gente olhasse para ele e visse a mesma pessoa da reencarnação passada? Não resolvia. Tinha que estar num corpo diferente. A gente casa, encontra um marido excelente, que maravilha, que vida maravilhosa que nós temos, né? Aí o marido fala, nós temos que ter um filho. A gente viajava, ia para todo canto, vamos para Cancún, andando junto, é como solteiros, né? E aí, vamos ter um filho. Aí você sabe o que acontece, gente? Aí quando aparece aquele trenzinho sem dente, sem cabelo, aquela coisa maravilhosa que a gente abraça, que a gente morde, a gente beija, tá ali conosco, né? De repente o bicho vai crescendo. O menino vai crescendo. Vai crescendo, e aí o que acontece, gente? Chega na aborrecência. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ir para os Estados Unidos. Queria ficar lá no Brasil, é assim. E a gente traz aquela coisa, aquela pessoa para perto da gente, né? De onde que veio, gente? Se não fosse a encarnação. Ali, junto com essa pessoa, eu vou trabalhar o perdão, vou trabalhar a indulgência, eu vou trabalhar tudo isso dentro de mim, gente. Junto com essas pessoas. Agora, se imagina se a gente estivesse no mundo espiritual, sabendo dessa pessoa, como nós iríamos viver? Então a gente sai do mundo espiritual para vir para aqui para poder aprender determinadas coisas. Mas só que a gente vem, não é para ficar aqui. A gente vem com mal e acha que tem que ficar aqui. Mas um dia a gente tem que voltar para lá. Mas ninguém quer ir para lá. E lá que é a nossa casa. Onde que é a casa real? O mundo espiritual, gente. E aí vai chegando a idade, a gente vai puxando para cá, puxando para lá, puxando para cá, para poder ficar novo, e não consegue mais. E aí não tem jeito mais, a idade está chegando, o fluido vital está acabando, é natural. Nós vamos ter que voltar para lá. Mas a gente não pensa nisso. Ninguém pensa nisso, gente. Quando fala de morte, aqui não. Ninguém fala da morte. Aí todo mundo quer ir pro nosso lar, mas ninguém quer morrer. Como é que vai ser isso?
Todo mundo quer ir para as esferas superiores. Ah, não, vamos morrer agora não. Não tem espírita. Porque o corpo nos prende aqui, as situações nos prendem aqui. E a outra coisa que nos faz esse medo de voltar para o outro lado é a consciência não resolvida. Todos nós saímos de lá para encarnar com uma missão. Uma missão com M minúsculo, viu, gente? A missão com M maiúscula para Divaldo Franco, para Chico Xavier. Nós somos missões com M minúsculo, viu? Todos nós temos uma missão, gente. Todos nós saímos do mundo espiritual e trazemos algo para poder fazer aqui. Muitos de nós planejamos no mundo espiritual de voltar aqui, de ir para o Brasil, reencarnar no Brasil, e depois que chegar um determinado tempo, a gente voltar para os Estados Unidos para poder trazer alguma coisa para os Estados Unidos. Trazer o espiritismo, trazer a doutrina espírita. E chega aqui, a gente corre de centro espírita igual o capeta corre da cruz. Corremos do trabalho. Não nós aqui, o pessoal da nossa casa, viu, gente? Corremos do trabalho. No mundo espiritual, nós planejamos voltar como médios. E tem gente que quer fechar a mediunidade. Não nos preparamos. Está lá no livro Mensageiro, a gente fica 30, 35 anos se preparando para voltar como médium, porque nós nos preparamos para voltar como médiums. O nosso corpo é modificado. O perispírito é modificado para poder o quê? Para poder o corpo físico também vir modificado. O corpo físico do médium é diferente de uma pessoa normal. A glândula pineal, o sistema nervoso é diferente de uma pessoa normal. E é um trabalho que é feito no mundo espiritual para a pessoa voltar com a mediunidade. E quando chega aqui, a pessoa não quer saber por quê. Porque a mediunidade, junto com a mediunidade em casas espíritas sérias, tem compromisso. Aí não vamos esquecer desse compromisso que nós fizemos no mundo espiritual. A gente implorou para voltar com ela. A gente implorou para voltar como doutrinador das crianças, os evangelizadores. A gente implorou para voltar como passista, para dar passes na casa espírita. A gente implorou para voltar para ser um palestrante. Mas para que a gente possa exercer esses mandatos, nós precisamos estudar, nós precisamos dedicar, nós precisamos modificar o íntimo, modificar coisas dentro de nós. E isso exige o quê? Isso exige esforço, renúncia, dedicação. E aí, quando vai chegando a certa idade, a gente começa a temer a morte, porque a gente sabe que a gente não está cumprindo com o papel que nós viemos fazer aqui. O papel de mãe, o papel de pai, o papel de irmão, o papel de filho. Que nós viemos cumprir aqui, porque, meus irmãos, ser mãe é uma missão. Ser pai é uma missão. Nós estamos pegando duas criaturas para nós podermos dar para aquelas criaturas aquilo que nós temos de nós, o melhor de nós para essa criatura. A primeira visão de Deus que a criança tem aqui na Terra é o pai. Quando ela olha para o pai para ela é Deus. Então, ser pai, ser mãe é uma missão. É uma missão que nós escolhemos no mundo espiritual para voltar. Quando ela não está sendo cumprida, a consciência bate. A missão de ser filhos. É missão ser filhos. O pai chega na terceira idade, qual a missão dos filhos? Cuidar dos pais. Cuidar dos pais é a missão dos filhos. Envolver os pais não é só coisa material. Com ternura, com carinho, com gratidão. Quem é de nós que liga para os nossos pais que estão no Brasil para agradecer porque eles nos deixaram viver? Ah, mas você não sabe quem foi eles. Mas eles te deram a oportunidade de reencarnar. Só por isso você já deve a eles a gratidão. A gratidão pelos nossos pais, porque ser filho também é uma missão. Olha que interessante isso, meus irmãos. A gente sai de lá e vem para aqui para poder aprender
para poder voltar para lá, para o mundo espiritual. Porque é de lá que nós somos. E entre esse mundo lá e o mundo aqui, tem as entidades superiores que estão junto conosco, que nós chamamos de anjos guardiões. Cada um de nós tem um anjo guardião. E esses anjos guardiões, eles fazem de tudo para nos relembrar da nossa missão, o M minúsculo. Mas também, entre esses dois mundos, tem aqueles que estão desencarnados, que se equivocaram, que faliram na missão. E vivem nas zonas que nós chamamos de zonas umbralinas, zonas infelizes. Vivem ao redor da Terra, vivem próximo da Terra, vivem junto conosco na Terra. Então nós estamos rodeados de espíritos, é 3 vezes mais a população, afirma os espíritos, de desencarnados. O único lugar que a gente não vai encontrar com espírito é num cemitério. Mas aonde que tem gente, tem espírito. No cemitério não tem ninguém lá não, gente. Só os que estão recém-desencarnados. Mas a maioria dos espíritos estão entre nós. Esse mundo invisível que a gente não vê. Aqui agora, nesse momento, para quem é médio vidente, consegue ver uma dimensão maior aqui nessa casa. As paredes se perdem. O tamanho aqui se perde. O número de espíritos desencarnados triplica aqui entre nós. A fila de espíritos desencarnados que estão lá fora, que não pode adentrar a casa espírita, que está protegida. Porque não é todo espírito que entra na casa espírita. Porque o pessoal pensa que o casa espírita é igual boteco. Entra e sai na hora que quer. A casa espírita tem uma vigilância. Ela, na sua porta, tem uma equipe de espíritos que vão analisando se o espírito está pronto para poder adentrar, para poder ouvir a palestra. Alto-falantes são instalados lá fora, para que os espíritos lá fora possam ouvir a palestra, possam ouvir a prece, possam ouvir a leitura que foi feita aqui antes, linda a leitura que foi feita. Os espíritos lá fora vão ouvindo. Alguns são tocados e são socorridos e vêm para aqui. Se nós pudéssemos olhar de cima essa casa espírita, nós veríamos um pontinho de luz no meio da escuridão aqui em Long Branch. Iríamos ver os pontinhos de luz das igrejas protestantes, das igrejas católicas. Pontinhos de luz onde a espiritualidade superior vai trabalhar. Porque a espiritualidade superior não só trabalha em casa espírita, não, gente. Ela trabalha onde que tem coração aberto para o amor. Ela trabalha onde aqueles que estão buscando com sinceridade, estão querendo algo. E os espíritos falam isso, eles chegam numa igreja católica e na hora que estava distribuindo a hóstia, algumas pessoas pegavam a hóstia, quando a hóstia colocava na boca, ela se dissolvia e energia envolvia na pessoa, adentrava a pessoa da hóstia. Mas outras pessoas pegava a hóstia, colocava na boca, é como se fosse um pedaço de biscoito. Não tinha nada. Por que não tinha nada? Porque a pessoa não tinha fé, não acreditava e não tinha mérito para aquilo. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, afirmava Paulo. Testemunhas do bem e testemunhas do mal. Eles estão conosco na nossa casa. Onde que nós vivemos tem espíritos.
A gente não gostaria que não tivesse, né? Ah, não quero espírito na minha casa, não. Mas tem espírito na nossa casa, os bons, os familiares, de acordo com a nossa vibração. Ali eles estão conosco, junto conosco. André Luiz conta um caso interessante no livro Missionários da Luz. Lá pelo capítulo 8 ou 10, mas se eu não me engano. Ele fala que ele chega numa casa, e quando ele chega numa casa de uma pessoa... Tá quentinho aqui, né? Ele chega numa casa de uma pessoa e aí ele vê uma multidão de espíritos obsessores nessa casa. André, mas como que pode? Quem são essas pessoas que estão ali? Quem estão ali? E André Luiz começou a julgar, né? Como nós julgamos. E quando o André Luiz chegou na casa, que o mentor foi explicando para ele, quem eram os obsessores, gente? Ex-familiares. André Luiz, como pode ex-familiares? São ex-familiares, aqueles encarnados que vivem naquela casa. Quando as pessoas morreram, desencarnaram, eles eram tão apegados às pessoas que não aceitaram a morte. E começaram a chamar os desencarnados. Os desencarnados, não sabendo que estavam desencarnados, não aceitando a morte, obedeceram ao chamado, à evocação. E agora eles vivem num regime de correspondência vibratória. Eles vivem num regime de sintonia. Aqui eles dormem, eles comem, descansam junto com os que vivem nessa casa. Olha que interessante, gente. Ali não era uma obsessão por ódio. Era uma obsessão por apego. E isso acontece bastante. Porque nós estamos constantemente, meus irmãos, emitindo pensamento, recebendo pensamento. Nós somos como uma rádio que emitimos e recebemos a todo momento. Emitimos e recebemos a todo momento. De acordo com o nosso pensamento, de acordo com o teor vibratório do nosso pensamento, nós vamos sintonizar com a entidade que está vibrando como nós. Aí Emmanuel vai falar no livro Pensamento e Vida, um livro que eu convido aos irmãos que leiam. Leia esse livro, gente. Pensamento e Vida. Estudem esse livro. Ele fala que quando nós pensamos, nós atraímos. O pensamento é como um imã magnético. Atrai aquele que pensa como nós. Então nós vivemos esse regime de correspondência, nós vivemos esse regime de permuta de pensamentos, de permuta de vibração constantemente. Esses dois mundos estão ligados um ao outro. Nós estamos constantemente indo lá. Todas as noites nós saímos do corpo e vamos para lá. Hello? Ficamos mortos todos os dias por 6 horas, por 8 horas. Alguns por 10, os ursos aqui 12. No domingo, 12 horas que a gente fica, né? A gente morre por 12 horas. Por que a gente sai do corpo e vai para o mundo espiritual estudar, aprender ou fazer traquinagem? De acordo com os nossos desejos. Mas então por que a gente não lembra quando a gente volta para o corpo? Graças a Deus. Que se a gente lembrasse, ficaria todo mundo lelé da cabeça, porque os lugares, muitas vezes, que a gente vai, não são adequados. E o momento que nós estamos ali dormindo, o cérebro está descansando, gente, da sua função que ele tem que fazer de interpretar o espírito. Ele é o intérprete do espírito. Ele é o porta-voz do espírito. A gente não fala com a boca, a gente fala com o cérebro. A gente não move a mão, a gente move a mão com o cérebro. O cérebro descansa e não recebe a informação. A memória, naquele momento, não fica recebendo as informações e nós não lembramos, graças a Deus. A memória ela fica desativada por algum momento e só algumas informações do sono é que chega até nós, informações que nós precisamos. Ou informações que tocaram muito a gente. Quando a gente está correndo do obsessor no mundo espiritual, quando a gente está correndo do amigo espiritual no mundo espiritual,
A gente corre, volta pro corpo. Meu Deus, o que aconteceu? E fica aquela lembrança na gente, né? Aqueles sonhos que a gente tem, parece que está enfocando, e a gente está ali, e a gente pede alguém para poder acordar. É as informações que ficam em nós. Mas também vai ficar as informações boas. Aquelas que acordam assim, meu Deus, essa noite eu sonhei com o André. E a gente estava lá no asilo, eu não sei se vocês já voltaram para o asilo. A gente tinha voltado para o asilo, o André estava tocando um violão lá. E aí a gente estava cantando. E as pessoas do asilo estavam contentes. Por que desse sonho? Para você chegar aqui e colocar fogo no André. Vamos voltar para o asilo. Aí outra pessoa já falou, não, eu sonhei mesmo com o asilo. E quando eu sei que a gente estava indo. E quando chegou no estacionamento, eu não consegui entrar de jeito nenhum no asilo. Não sei por quê. Aí o outro lá sonha, e cada um traz a informação. Nós encontramos no mundo espiritual. E cada um traz uma informação diferente. Guarda uma memória diferente do sonho. Para que vá juntando essas memórias, essas informações, para poder falar com a gente, olha, tem que voltar para o asilo. É a forma que os espíritos tiram a gente do corpo para poder levar ao mundo espiritual e nos relembrar. Tira a gente do corpo e coloca a gente com o marido, com a esposa, para poder conversar, para poder acertar as coisas lá no mundo espiritual. E a gente vai trabalhando no mundo espiritual, vai se acertando, vamos acertando aqui, vamos voltar, vamos fazer uma cor de novo. E voltamos para o corpo. Esses encontros acontecem, gente, constantemente. Nós vamos para a colônia espiritual de onde a gente veio. Por que a gente não lembra por completo da colônia espiritual? Porque senão a gente entraria em tédio, queria ir embora o mais rápido possível. A gente lembra só de alguns relances do local de onde que veio. Um local lindo, com jardim, e isso fica impregnado em nós, a gente volta com essas informações. Nós estamos vivendo constantemente nesses dois mundos. O corpo é só um instrumento, meus irmãos. O corpo não pode impedir que o espírito saia do corpo no momento da morte. No momento da morte, no momento que acaba o fluido vital, nós temos que voltar para o outro lado. E nós vamos viver lá do outro lado de acordo com como nós vivemos aqui. É por isso que nós chegamos no mundo espiritual, de acordo com o nosso apego, nós iremos viajar para as regiões mais complicadinhas. Nós aqui não, gente, o pessoal lá fora, viu? O pessoal lá fora, muito apegado, vai viver as situações que viviam aqui na Terra, as situações mentais. Nós saímos do corpo e continuamos vivendo a vida mental que vivíamos aqui na Terra. Aí o que vai acontecer, meus irmãos? Se aqui na Terra nós cultivarmos o vício do álcool, o vício da bebida, o vício do cigarro, da gula, que foi bem falado aqui hoje, o vício do ódio, da mágoa, do rancor, essas coisas não nos deixam sair da influência do corpo. E vai surgir a perturbação espiritual. A perturbação espiritual, ela está de acordo com o nível de apego do espírito. Quanto mais apegado o espírito, mais longo é o processo da perturbação. E alguns espíritos vivem no mundo espiritual pensando que estão encarnados, gente. Que estão no corpo. Chega numa reunião mediúnica pensando que ainda está vivo no corpo. Espíritos que vão para o mundo espiritual e agora não tem mais o corpo físico. Se eu não tenho mais o corpo físico, eu vou ter que precisar de alguém para poder o quê? Que eu possa usufruir dos vícios que eu tinha na Terra, eu vou precisar de alguém. Eu me aproximo da pessoa que bebe muito. Porque eu bebia muito, eu aproximo dela, e quando a pessoa bebe, é a 51 que queima o teu perispírito, e joga aquilo no bucho, quando
A 51 vai descendo, a gente sente, o espírito sente a vibração, a energia, como se ele estivesse bebendo também. E lá no interior a gente falava assim, jogasse pro santo, a gente jogava no chão assim, né? E era pro santo mesmo. É por isso que quando a pessoa, o ébrio, ele vai para casa, ele não erra a casa de jeito nenhum, ele vai levar, tem um guiando ele, levando ele, porque aquilo ali é um instrumento valioso para o espírito de usar a droga do mesmo jeito. Ah, mas eu uso para terapia. Do mesmo jeito. Vai ter um terapeuta com você. O cigarro em excesso. A comida em excesso. O ódio. Eu prefiro morrer do que perdoar. E você vai morrer mesmo. Morre de dentro para fora. Porque o ódio explode dentro. E quando chega no mundo espiritual, somos considerados como suicidas indiretos, como André Luiz ficou 8 anos no mundo espiritual. Como suicida indireto. Ele não entendia como que ele era suicida. Como que ele era suicida? Era suicida indireto. Morreu com sífilis, com problema na área sexual. E morreu com cirrose, com problema da bexiga. 8 anos viveu o tormento da própria consciência. Porque no Espiritismo não existe o céu nem existe o inferno, gente. O umbral não é o inferno. O inferno é onde nós iremos pagar eternamente pelo mal que nós fizemos. E Deus é que está nos colocando ali, que é um castigo de Deus. O umbral não é isso. O umbral é o quê? O umbral é uma passagem. Nós saímos da Terra e nós não temos condições de ir para as esferas superiores. Como nós não temos condições de ir para as esferas superiores, nós vamos ficar presos aonde que nós precisamos ficar para desintoxicar das vibrações trazidas da Terra. Desintoxicar do psiquismo das coisas ruins que nós carregamos da Terra. E eu vou ter que passar pelo umbral, que é uma porta. É uma porta. E dentro das regiões umbralinas, nós vamos encontrar as colônias espirituais. Hello! Eu não quero ir para o umbral de jeito nenhum. Então você não vai para nosso lar. Nosso lar está dentro do umbral. Mas nosso lar não é o céu. Mas se tornou o céu do espírita. Todo mundo quer morrer, quer ir para o nosso lar. Mas cada um de nós veio de uma colônia espiritual diferente. Tem gente aqui do interior do Brasil, do interior de Minas, mais bastante aqui, né? Eu sinto cheiro de queijo aqui. Tem muita gente de São Paulo, tem muita gente do Paraná. Cada um vai vir, cada local vai ter uma esfera espiritual diferente, vai ter uma colônia espiritual diferente de onde que nós viemos. E alguns de nós, talvez nem na colônia chegou aí. Ficamos nos postos de socorro que existe próximo da Terra, e que espíritos que não conseguem ir para essas esferas, para essas colônias espirituais, dali dos postos de socorro, são levados para a reencarnação. Os processos compulsórios. Os processos de expiação. E a gente volta. Então, quando a gente desencarna, quando a gente sai do corpo, quem vai estar nos esperando lá do outro lado? Esse aqui era o medo que a gente tinha, né? Quando eu era católico, a coroinha de igreja, o meu medo era esse, porque eu achava que tinha um bicho de 2 metros de altura, com chifre, com rabo e com um garfo. E eu fazia de tudo para não ir para o inferno. Não é? Mas aí na doutrina espírita, o diabo não existe. O Satanás não existe. A punição não existe. O que existe é consciência. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. De acordo com a nossa consciência, de acordo com como nós vivemos aqui, nós iremos viver no mundo espiritual. Simples. Perguntou Francisco de Assis, se o senhor morrer agora, estava capinando, o que o senhor faria? Continuava capinando. Por que ele fala isso? É profundo. É simples, mas é profundo.
Porque o nosso movimento psíquico, nesse momento agora, determina como vai ser o nosso movimento psíquico do outro lado. Se nós estamos aqui agora e nós resolvemos mudar para a Flórida, quem é que vai estar nos esperando lá na Flórida, gente? Um grupo de traficantes de drogas? Um grupo de pessoas viciosas que vai estar esperando no aeroporto? Um grupo de amigos espíritas. Eu chego lá, vou para minha casa e vou no Google. Centro Espírita, onde que é? Avenida tal. Vou para lá. Agora, o traficante sai daqui do New Jersey, muda para a Flórida. Quem vai estar esperando ele lá do outro lado? Hello? São Francisco de Assis? Bezerra de Menezes? Ele vai para lá e vai chegar onde é os pontos bons. Vai se unir com quem pensa como ele, gente. A morte é do mesmo jeito. O que a gente perde na morte é só o corpo cai. E a gente fica de pé. O fluido vital acaba, a vitalidade dos órgãos acaba. O corpo cai inerte. E a gente fica do outro lado, próximo daqueles que nós cultivamos a amizade, o pensamento, a conexão com o pensamento. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento agora é essa preparação para ir para o outro lado. E é algo que nós não fazemos. Nós sempre vamos adiando essa preparação para morrer, porque a qualquer momento a gente pode morrer, gente. A morte não tem compromisso com a idade, com a terceira idade. Eu posso ir para casa agora, indo para casa, um acidente de carro e eu estou no mundo espiritual. Eu falo isso com minha esposa, você está louco da cabeça, porque ela é minha espírita, ela é espiritóloga. E ela está louca da cabeça, eu não falo isso, não vai e bate. Não, se prepara, porque a qualquer momento eu posso ir. Aqui está o zoom da conta, aqui está tudo aqui, o que você tem que fazer. Não quero ver isso não. A gente não se prepara para isso. Não, é com 80 anos que eu vou embora. Será mesmo? Amigas. Tem uma amiga que chegou para mim, chorosa espírita, gente. Chorosa, e chorava. E o que foi? O meu pai está voltando. Então eu olhei, eu sabia a idade dela mais ou menos, e eu calculei a idade do pai, e ela chorava. Gente, não acredito. E eu, quantos anos seu pai tem? 92. Eu, mas, amiga, deixa o bichinho embora. 92 anos, 2 encarnações. E querendo que o pai fica. Uma amiga, a mãe está com 89, ela está mandando para o hospital todo dia e manda eu orando para ir embora. E ela manda para o hospital para toda. Deixa a coitadinha ir embora, já cumpriu a missão de mãe. Exatamente. E o corpo já não aguenta mais ficar. Só não vai porque os parentes não deixam. Está lá o caso de Dimas. Obreiros da vida eterna. Pega esse livro e leia, gente. 5 casos de desencarnação. Lá vai ensinar o leitor a como morrer. Dimas era espírita, trabalhava no centro espírita, dedicava ao centro espírita. E na hora da morte, na hora da desencarnação, os parentes não aceitavam. Os espíritos chegaram no hospital e viu uma rede fluídica que envolvia o Dimas. O pobrezinho querendo ir embora, não podia por causa da rede fluídica. E os espíritos perguntaram, mas de onde está vindo essa rede fluídica? Olha, presta atenção, a esposa. Espírita. E não deixava o marido ir, o marido querendo picar o pé na mula, e não vai, segura, é assim que vai, envolve. Os espíritos fizeram a técnica que é usar, todo mundo conhece essa técnica. A pessoa fica boa, né? Eles dão uma dose de energia, colocam uma carga de energia, o espírito levanta e me traz uma sopa.
Aí todo mundo, olha que barato, vai comer. Aí o médico vai para casa, descansar, tá tudo bem, olha, vai comer sopa. Na hora que o parente vai para casa, as teias fluídicas vão saindo. E os espíritos vão falar, agora que vai picar o pé na mula. É agora que a gente tira do corpo. E tira o Dimas do corpo. Aí a gente vai para casa, feliz, o parente... Oh, my God, isso é um milagre. Aí você recebe a ligação. É do hospital, pensar que melhorou mais? Já se foi. É assim que acontece, gente. Mas a gente não prepara para isso. Não nos preparamos para a nossa própria desencarnação e nem para a desencarnação do ente querido que é próximo de nós. A Joana de Ângeles ensina a gente a que nós possamos fazer visualizações. Visualizando o ente querido desencarnando. Como é que você ia sentir? Aquele filho que você mais ama. Porque tem uns que a gente, né? Aquele que você mais gosta. Você fecha os olhos e começa a ver ele dentro do caixãozinho. Partindo. Todo mundo chorando. O que você sente? O maridão. Não pode falar com ele, viu? Fazer a visualização do marido desencarnando, o que você sentiria? A esposa, ela desencarna, não fala não, viu, gente? Você visualizar, pensar como seria. E você, se visualizando, desencarnando e chegando no mundo espiritual. Quem te espera do outro lado? E tem uma frase no movimento espírita que fala: o nosso advogado do outro lado é o bem que nós fazemos. Não é o tanto que a gente conhece. É o tanto que a gente vibra a doutrina espírita no coração. Conhecer fica aqui. Ajuda o conhecimento espírita, está lá no livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos Espíritos, ajuda. Mas o principal é a ação. É a vivência daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós estamos aprendendo. Que nós vibrarmos no bem, pensarmos no bem, agirmos no bem. Porque à medida que a gente age no bem, que a gente pensa no bem, nós evocamos entidades iluminadas para próximo de nós, gente. Ninguém faz o bem sozinho. Mas também ninguém faz o mal sozinho. Quando fazemos o mal, evocamos criaturas enfermas. Quando pensamos no mal, evocamos criaturas enfermas. Quando pensamos no bem, grupos de espíritos iluminados aproximam de nós, utilizando-nos como instrumento de socorro, de consolo para as pessoas. E ao passarmos para o outro lado, quando chegamos do outro lado, vamos ficar alguns dias nos hospitais para podermos nos restabelecer as forças e o trabalho continua. A gente volta para a casa espírita para vir trabalhar. Porque o trabalhador do bem, ele não descansa do outro lado, fica lá descansando do outro lado, como algumas pessoas pensam. O descanso dele é o trabalho. A vontade dele é fazer a vontade do Pai, como Jesus afirmava. Então essa mensagem, meus irmãos, que nós trouxemos essa manhã, que nós possamos estar meditando mais sobre nós. Olhar para nós como um olhar transpessoal. Olhar para nós como um olhar mais profundo, te vendo como espírito, não como corpo. Olhar para você, olhando para nós, buscando a entender o que o espírito iluminado, como que o espírito iluminado chegou na posição de espírito iluminado, fazendo bem. E o que nós devemos fazer para ser um espírito iluminado? Fazer o bem. Assumir os nossos compromissos que nós fizemos no mundo espiritual, meus irmãos. Mas como relembrar esses compromissos? Faça uma prece. Busque, evoque através do pensamento a entidade iluminada que te acompanha, que se chama anjo guardião,
para você entender aonde que você pode se localizar no mundo. Qual a minha aptidão dentro do centro espírita? Aonde que eu vou investir a minha energia dentro do centro espírita? Amar, meus irmãos. O amor é o único meio de nos fazermos do outro lado, de nos tornarmos do outro lado mais tranquilos, harmoniosos, sintonizados com as entidades de luz que nos espera do outro lado. Quando aquele que passou para o outro lado e conseguiu cumprir com a sua missão. Chegando do outro lado, o galardão é a presença desses mentores da vida maior, nos socorrendo, nos ajudando nesses momentos difíceis que é a desencarnação. Os dois mundos estão constantemente ligados um ao outro. O mundo espiritual, o mundo físico. E nós somos espíritos e vibramos nesses dois mundos. E de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa vida mental, é que nós iremos continuar vivendo do mesmo jeito que vibramos, que sentimos aqui, do outro lado. Que a paz do Cristo, que os espíritos benfeitores da vida maior, que os nossos anjos guardiães possam, nesse momento, encontrar abrigo em nossos corações, encontrar um espaço em nossa mente para a inspiração superior. Que assim seja.